Eu te trouxe aqui porque eu queria te ver. Já estava quase que possuída a minha vida, mas existia uma mãe que orava, uma mãe que não desistiu de orar por mim. E ali, chegando ali, ele falava: eu mandei te trazer aqui porque eu precisava falar com você. E te digo uma coisa, se eu fosse carnal, eu casaria com você. Desse jeito. Foram se piorando as coisas na minha vida. Foram se piorando demais. Que comecei a me afastar dos relacionamentos, às vezes, que eu tinha meio que bagunçado, já não queria mais. Foi tão sujo que Satanás fez na minha vida que ele queria possuir a minha carne. Ele queria fazer o que ele bem queria. Ela já tô quase ganhando ela. Só que existia uma mãe que orava. E naquilo Satanás queria que possuía o meu corpo. Eu não sei se você vai entender isso, mas era bastante difícil, que ele falava para mim: não precisa de homem. Você não precisa de homem. Eu sou o seu parceiro. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito dolorido para você entender que o lado espiritual escraviza totalmente. Meu Deus. E o Senhor me leva no dia 5 de abril do ano passado. O Senhor me levou um pouquinho no inferno e um pouquinho no céu. E eu vou contar porque é real. Há um lugar muito escuro. Havia um portão adabaixo de Miandadai, aberto e reganhado, todo enferrujado, uma rua de estrada muito horrível. Ramanto de mim adagaçou. E ali eu entro naquela rua e eu falava: Jesus, o que é isso? E de um lado do outro, demônios em festa e caneca pretas, você não se vê. Aquilo não tinha roupa, era deformado, uma coisa horrível. E aquilo eu falava: Senhor, me tira daqui, Deus, me tira daqui. E ali uma luz tão grande na minha frente ia, de repente outra estrada, outro portão, vários caixões e vários cadáveres ali, osso moído ali, estava ali. E eu falava: Jesus, o que é isso? E de repente eu vi uma escada muito branca, muito linda, que o branco não se compara aqui dessa terra. Não existe um esplendor. Existia 2 anjos assim na porta, assim com um livro muito grande, e abria aquele livro e confirmava para mim se meu nome estava ali. Olá, paz do Senhor, uma boa noite de salvação para todas as pessoas que vão ver esse vídeo. Estou aqui para relatar algo a qual o Senhor foi fiel com minha vida, a qual o Senhor fez. E já agradecendo a Deus e agradecendo já o canal Semeando Vida, que ao qual está proporcionando, né, a essa grande vitória a qual o Senhor nos deu, e a gente estamos aqui espalhando as boas novas que o Senhor fez, né? Assim eu quero compartilhar o meu testemunho, né, a qual o Senhor me levantou, né? E aquele que for ver este vídeo vai ser de exaltação para a sua vida. Você que se acha, né, que não tem mais jeito para a tua vida, que tudo para você está impossível. Eu aqui falando, Márcia Araújo, missionária do Senhor, que o Senhor um dia prometeu para mim aos 12 anos de idade. Quando eu tinha 12 anos, o Senhor lançou uma profecia sobre a minha vida, né, sobre a minha casa, e disse para mim que eu seria uma grande missionária. E nisso, decorrer da minha vida, foi se passando os anos, e minha mãe sempre evangélica, os meus pais evangélicos, né? E assim, buscando, né, do Senhor, que o Senhor, né, fizesse algo, né, na família, de salvação, de restauração. Glória a Deus, aleluia. E eu venho aqui compartilhar tudo que o Senhor fez na minha vida. E um certo dia, eu, com os meus 12 anos de idade, aos 13 anos, eu me batizei, desci as águas, tinha uma promessa, o Senhor me batizou com o Espírito Santo, Ele me selou, e assim fui dando continuidade na minha vida, né? Mas infelizmente veio os obstáculos e eu não estava firme, realmente, eu não estava com as minhas raízes firmada no Senhor. E daí veio o vento e eu, sem ter estrutura espiritual, acabei, né, deixando que esse vento me abatesse.
Aí foi quando então, aos 13 anos, 14 anos, aos 15 anos, eu comecei a namorar, conheci alguém e assim eu acabei, desobedecendo a minha mãe. Quero aqui relatar que foi uma desobediência da minha parte, a qual eu desobedeci a minha mãe. A minha mãe dizia que não, ela estava enxergando lá na frente que o Senhor porventura mostrou para ela, com certeza, e eu desobedeci e acabei fazendo esta besteira na minha vida. Acabei, engravidando, tive que arrumar um jeito, tive que sair de casa, tive que estar, fazendo uma vida, um relacionamento desestruturado que não era permissão de Deus. E nesse exato momento eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, Tive o meu primeiro filho e aí foi tudo aonde começou aquela promessa que o Senhor fez atrás. Eu atrasei a promessa, fui eu que atrasei, porque o Senhor, Ele é fiel, quando Ele fala, Ele cumpre, mas somos nós que retrocedemos para trás, somos nós que atrasamos as nossas bênçãos. Eu quero te dizer aqui que desde esse presente momento, qual aconteceu isso com a minha vida, eu acabei me aprofundando. Tive meu primeiro filho, tive o segundo filho, e assim o Senhor recolheu. Tive o terceiro filho. Pois então, quando eu casei com essa pessoa, acabei sendo maltratada, judiada. O porquê? Lá atrás eu desobedeci a minha mãe. Acabei sendo um casamento desestruturado, não foi da permissão do Senhor, acabei sofrendo muito, apanhei muito por querer servir a Deus e ele não queria servir a Deus. Ele ia e voltava, ia e voltava. Nisso, acabou que ficou uma vida desgarrada do Senhor. E eu digo para você, uma família sem Jesus não dá. Uma família sem Jesus não caminha. Um casamento sem Jesus não caminha. Até então, estava levando uma vida, indo, de repente, quando se foi mais ou menos uns 5, 6 anos, eu me separei dessa pessoa. Só que antes de eu me separar, eu fui e voltei 10 vezes, tentando um relacionamento, pois era nova, sem estrutura, e tentando um relacionamento que não era permissão do Senhor. E fui indo, fui tocando com a barriga, eu fui relevando, me separei, e naquilo já arrumei outra pessoa. No que eu arrumo outra pessoa, lá vai eu já arrumo mais 2 filhos. Sem entender, fora do Senhor, sem direção, porque a pessoa sem Jesus, ela é uma folha seca, que vai aonde o vento levar. Você vai empurrando, o inimigo vai empurrando e você vai se aprofundando. Quero te dizer que existia uma mãe orando por detrás disso. A minha mãe nunca desistiu de orar por mim. Minha mãe nunca desistiu. Até então, arrumei esse outro casamento, arrumei 2 filhos e fui empurrando. De repente, como eu estava fora do Senhor, o inimigo apresenta outra pessoa para mim. E ali eu vou criando relacionamentos sem estrutura, sem Deus, sem ninguém, de mim. Satanás ia apresentando e eu ia pegando. Satanás ia apresentando e eu ia pegando com minhas próprias mãos. Passou-se esse relacionamento, já estava eu com 4 filhos, já separada desta pessoa e já com outro relacionamento sem Jesus. De repente, nesse outro relacionamento, o que acontece? Essa pessoa não aceitou os meus filhos. E aí foi aonde que foi acontecendo as coisas que o inimigo foi empurrando na minha vida. Eu sem Jesus, toda a brecha aberta, sem Jesus. Tinha uma promessa, mas eu atrasei a promessa. De repente, esse homem não quis os meus filhos. Deixo 2 filhos com minha mãe e vou morar com esse homem. 2 filhos ficam com o pai e 2 filhos com minha mãe. Ali se começa um martírio onde Satanás começava a fazer algo na minha vida que ele dizia que era bom. Fiquei com essa pessoa, morei alguns anos com essa pessoa, mas a tristeza dentro de mim, eu era mãe, eu tinha os meus filhos, eu necessitava de ter os meus filhos perto de mim. De repente, me separei desse outro relacionamento. Já vai se vindo 3 relacionamentos sem Jesus.
De repente, eu largo desta pessoa e começo a fazer a minha vida, trabalhando, cuidando dos meus filhos, indo para lá e para cá, sem Jesus. Existia uma mãe que orava e existia um Deus que nunca esqueceu de mim. Glória a Deus, aleluia. E nesse tempo, os filhos já crescidos, o meu filho, o primogênito, o Jefferson, se encontrava com 12 anos de idade. Trabalhava dia e noite. Eu trabalhava dia e noite. De repente, nesse exato momento, eu deparo com uma situação que eu nunca esperava que iria acontecer. Esse meu filho, o primogênito, cai nas drogas. Eu sem Jesus. Cai nas drogas esse menino. Acaba eu vivendo um martírio, o nascimento de um filho. Eu senti a dor do parto novamente quando eu descubro que o meu filho estava nas drogas. Só que existe um Deus que ele faz todo um trajeto. Ele não perde uma alma. Ele não perde. Jesus é um Senhor que não perde batalha. E ele não rejeita uma oração. Quero dizer para você que todas as orações, elas são colhidas e são levadas ao trono da graça, aonde o Senhor responde. E por que o Senhor não respondeu antes? Porque eu não estava preparada, não era o momento. Ele chega no momento, no tempo e na hora dele. Ele não chega atrasado, ele nem se adianta. Ele sabe o momento certo que ele chega. Glória a Deus, aleluia. Foi se passando os tempos e nisso já foram 10 internações de Jefferson. Jefferson tem 15 anos, 16, 17 e aí foi indo e dinheiro foi se consumindo. Até que um dia uma colega me apresenta a carta de tarô. Começa a apresentar um mundo a qual eu não conhecia, a qual eu achava que teria uma solução. Mas não se esquecendo que existia uma mãe orando. Existia uma mãe no fundo orando pela minha vida. Intercedendo a Deus e chorando. E a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados e aquele que chora serão consolados. E nisso, esta mãe orando, pedindo a Deus, mas mesmo assim o Senhor permite. Ele me permitiu eu conhecer o lado oculto. O lado satânico, o lado aonde diz que tem alegria e não tem, que tem paz e não tem. Quem dá paz só é Jesus. E eu quero dizer para você que eu fui me aprofundando neste negócio de carta de tarô e isso foi indo. Quando chega em 2005, foi aonde que o Jefferson tinha 13 anos e eu queria saber o que estava acontecendo. Lá se passou-se 2005, 2006, 2007, 2008. De 2006 a 2007 eu estava numa empresa. Trabalhava numa empresa ao qual eu fui dispensada dessa empresa. Fui dispensada e comecei a trabalhar de diarista. Comecei a trabalhar por conta. Comecei a trabalhar nisso e fui trabalhando e o meu filho se aprofundando. Só que eu necessitava de trabalhar. Precisava sustentar eles, já sozinha, já não tinha mais ninguém. Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus começou a fazer algo que eu não entendia. Pois existia uma mãe que orava. Existia uma mãe que clamava. E eu comecei a aprofundar. Comecei a conhecer o mundo que eu queria. Mundo de rodeio, mundo de balada. Mundo ao qual eu achava que eu ia encontrar alegria, que ali eu iria encontrar paz. E eu quero te dizer a você que eu comecei a beber. Comecei a beber como se diz socialmente. Não existe socialmente. Eu te digo para você que Satanás, ele induz no primeiro copo e vai no segundo, terceiro. E no qual ele fez na minha vida de eu chegar a beber de segunda a segunda. Já estava uma vida muito desregrada, não tinha solução para mim. Mas Jesus, que é o dono da vida, que Ele que me deu a vida, Ele que me formou, Ele diz, Márcia, existe nessa terra. E assim eu existi. Glória a Deus, aleluia. E assim o Senhor foi fazendo na minha vida.
trabalhando aonde eu não via um trabalhar, aonde a minha vida estava no fundo do poço. Eu posso dizer isso, eu estava no fundo do poço. Bebia de segunda a segunda, de baladas em baladas, amigos não faltava. Amigos tinha dinheiro, nem se falava, porque Satanás trazia as bandejas. E por eu estar longe da casa do Senhor, sem uma cobertura espiritual, sem Deus, comecei a prostituir. Comecei a me vender. São relatos que nem minha mãe sabe. São relatos que aconteceu com a minha vida que a minha mãe nem sabe. Mas o Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo enxerga, que tudo vê, começou a olhar para mim com um olhar de misericórdia. E ali eu comecei a me prostituir e pagar clínicas ao meu filho e a manter os outros em casa. Não tinha como eu fazer. De repente, 2008, 2009, acabou que Satanás começava a apresentar amigos de umbanda, de candomblé, e foi aparecendo. E eu achava que eu estava bem. Mas eu te digo para você que é um mundo mentiroso, é um mundo falso, onde não existe paz. E ali eu comecei a apresentar os amigos, começar a sair, já não parava mais em casa, já não via os meus filhos mais crescer, já não via mais nada. Eu colocava o meu filho na clínica porque eu achava que ia ter uma paz. O sossego, enquanto ele estava na rua usando, na clínica eu estava pagando e estava tendo paz. E mentira, porque eu estava saindo. Eu saía, deixava os outros, não faltava nada, mas eu saía. E nisso começou-se a apresentar esses amigos, e esse negócio de umbanda foi se crescendo. Foi se crescendo de uma tal maneira que eu não sabia de onde aparecia tantos amigos que era espírita. Comecei a me envolver demais neste negócio de umbanda. Só que quando eu chegava toda sexta-feira lá no centro de Macumba, eu chegava ali e falava, muitas vezes eu falava, né? Deus, será que alguém vai falar comigo? Eu nunca vi alguém entrar no centro de Macumba e ia lembrar do Senhor. Porque existia uma promessa na minha vida. Existia uma promessa na minha vida, a qual o Senhor fez aos 12 anos de idade. Aos 12 anos o Senhor me prometeu. E aí, então, eu comecei a frequentar todas as sextas-feiras o centro de Macumba. Queria uma solução na minha vida amorosa e queria uma solução para o meu filho que estava na dependência química. Queria uma solução imediata. Me ensinavam a fazer uns banhos, me ensinavam a acender umas velas, que nada se resolvia. Umas velas amarelas, que diz que vela do amor, da calma, que é a calma do mel, não acalmava nada, não se resolvia nada. E eu quero te dizer que Jesus, ali olhando tudo o que estava acontecendo com a minha vida, e aí eu comecei a levar roupa desse meu filho lá no centro de Macumba para ver se resolvia, e comecei a me aprofundar. Que até então, eu me lembro que várias vezes eu chegava alcoolizada e chegava de madrugada, e muitas das vezes eu via as pombagiras, a qual elas andavam ali comigo, a qual elas apresentavam os homens que ela queria. Não era eu que queria, ela queria. E é muito doloroso porque Satanás escraviza. Ele escraviza a vida da gente de uma tal maneira que o mundo aí fora diz: nós somos livres, os crentes é que são presos. É mentira, eu digo para você que é mentira, porque nós que somos livres, nós temos uma paz
Dentro do nosso íntimo, nós podemos fazer tudo, mas nem tudo nos convém. A palavra do Senhor é rica em bondade que nos alerta e nos diz: posso tudo, mas nem tudo me convém. Glória a Deus, aleluia. E ali eu entrava naquelas baladas e as pombagiras junto comigo. As pombagiras, elas iam junto e elas ali falavam: eu quero vinho. E ali eu ia lá e pegava o vinho, os homens pagavam, eu não pagava nada. Não tenho vergonha de falar isso, porque o Senhor me libertou. E esse vídeo vai te alcançar e vai te libertar, eu creio. Porque existe um Deus que tudo pode. E ali então, eu lembro de um caso que aconteceu, onde eu estava em uma balada ali, né? Ali naquela emoção da carne, do pecado, eu estava ali e de repente uma moça, ela começou a tirar sarro de mim. Quando ela começou a tirar sarro de mim, eu invoquei a pombagira que estava comigo. Eu invoquei e fiz que ela fizesse algo. E essa pombagira bateu na mão dela. Eu digo para você com toda certeza que a pombagira bateu a mão no copo dela e virou a bebida em cima da roupa dela, sujou ela tudo. E eu, transtornada, demoniada, cheguei nela e falei: não mexa mais comigo. Não mexa mais comigo, porque você não sabe quem que anda comigo. Você não sabe quem que eu sou. E nisso a moça ficou toda desorientada e eu fiquei ali na festança, me sentindo a maior, me sentindo que estava abafando, que eu estava festejando, que eu estava bem, mas eu não estava bem. Todas as vezes que eu chegava no dia de manhã em casa, que eu sempre chegava amanhecendo, às vezes 7 horas, 8 horas da manhã, me batia uma tristeza na alma. Uma tristeza na alma que doía demais. E nisso foi se passando o tempo e eu trabalhando de diarista, fui trabalhando. E em Indaiatuba se abriu as portas. Não tinha mais aonde eu ganhar dinheiro de tanto que eu trabalhava. Trabalhava bastante. Só que de repente Deus começou a fechar as portas. Porque Ele tinha um plano na minha vida. Deus tinha uma promessa, como eu disse lá atrás. Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus começou a se fechar as portas. Em Indaiatuba já não tinha mais vaga de emprego. Já não tinha mais emprego em Indaiatuba. Começou a fechar as portas. Do tempo que eu me afastei da casa do Senhor, foram 20 anos longe da casa do meu pai. E eu digo para você que eu não conhecia Deus. Hoje eu conheço com toda certeza. Hoje papai fala comigo ao pé do meu ouvido, ele me diz: filha, tu és minha, eu te comprei com sangue de cruz. Glória a Deus. E nisso o Senhor foi se trancando as portas para mostrar para mim que eu não era dona de mim, que eu tinha um dono, que eu tinha alguém que me criou, que soprou o fôlego de vida a qual eu respirava. O Senhor começou a mostrar para mim qual que era a dificuldade, como que eu iria arrumar emprego. E nesse tempo começou a eu continuar na prostituição. Comecei a continuar ficando nessa prostituição, ganhando esse dinheiro, fazendo coisas erradas, coisas pecaminosas. Eu não tenho vergonha de dizer, porque o Senhor me libertou. Digo mais uma vez, não tenho vergonha de dizer, porque o Senhor me libertou. Hoje existe um brilho no meu olhar. Hoje existe um brilho no meu rosto, a qual as pessoas me veem e falam: você é diferente, eu vejo um brilho em você. Há uma diferença. Glória a Deus, aleluia. E nisso foi se passando os tempos. Conheci mais algo mais profundo por uma cidade chamada Campinas, mais profundo de bruxaria. Lá vai eu me aprofundando nesse negócio e vou entrando e tentando descobrir qual que era. O que era o nascimento, como que era, como fazia, porque eles têm lá os negócios que se diz
que descobre o chakra, da onde que veio. Não, é só Jesus que sabe. Comecei a me aprofundar e foi dinheiro indo, não dinheiro meu, dinheiro qual eu fazia girar, pois era nova, fazia girar e acontecer. Meu Deus. E aí foi aonde que eu fui aprofundando e fazendo as coisas, e fazendo, e faz banho disso, faz banho daquilo, e acende vela daqui, dali, de cá, e nada. Vendi a casa onde eu morava e comprei em outro lugar. Fiz uma casa rapidamente, paguei alguns meses de aluguel, fiz uma casa rapidamente, entrei para dentro dessa casa. Quando eu entrei dentro dessa casa, continuava na mesma bagunceira, no mesmo pecado, na mesma lama. Em cima dessa casa, era uma casa de telha e no banheiro dessa casa tinha uma laje. Essa laje é onde que eu fazia o acendimento de velas. Aonde eu fazia, eu subia ali na escada, minha mãe sem saber morava na frente e eu tentando esconder de tudo. Tentava esconder de tudo, de ir no centro escondido e tal, e fazia tudo escondido. Acendia as velas ali em cima do banheiro da minha casa e achava que estava tudo bem. Foram se travando meus caminhos, foram se travando cada vez mais, se travando cada vez mais. O meu filho cada vez mais pior. Vai acalmar! Chegava lá no centro, explicava. Ele falava, vai acalmar, espera que vai acalmar. Nada, piorava. O negócio piorava cada vez mais. Foi daí então que minha mãe começou a perceber, os meus filhos começaram a perceber alguma coisa. E isso já era 2013, 2014, 2015. E eu numa secura só, uma magreza só. Não tinha vida, não comia direito. Só bebia. E achava que estava bem. A amizade nem se fala, tinha de muitas amizades. A minha casa de final de semana era churrasco e cerveja, cheio. Não se parava. Era muita gente dentro da minha casa. Muita gente. Daí então foi acontecendo isso na minha vida, que chegava um certo tempo, que quando tava tudo aqueles amigos ali, dava uma doida em mim, o espírito mal entrava e eu, rua. Largava tudo lá dentro de casa e saía pra rua. Não tava nem aí, que ficasse amigo, que ficasse não sei quem, que ficasse, não queria nem saber. Espírito mal na minha vida. Eu digo que Jesus liberta. Glória a Deus. E aí foi se acontecendo tudo isso na minha vida. Quando chegou um certo tempo que eu que eu estava em casa, um dia eu me lembro que era numa sexta-feira, eu estava trabalhando e eu falei assim, né? Hoje eu não vou no centro. Hoje eu não vou. E uma voz ao contrário soprou no meu ouvido. Você vai. Você vai porque eu vou te levar. E nisso aconteceu que eu cheguei em casa, foi tão de repente, uma coisa espontânea, uma coisa assim, uma força ao contrário. De repente eu falei, eu vou. E de repente ali eu já chamei um carro e já fui para esse centro. Quando eu chego lá, passou-se as horas, tem uma senha, entrou lá e falou. E ele falou para mim, eu te trouxe aqui, porque eu queria te ver. Já estava quase que possuída a minha vida, mas existia uma mãe que orava, uma mãe que não desistiu de orar por mim. E ali, chegando ali, ele falava, eu mandei te trazer aqui, porque eu precisava falar com você. E te digo uma coisa, se eu fosse carnal, eu casaria com você. Desse jeito. Foram se piorando as coisas na minha vida. Foram se piorando demais. Que comecei a me afastar dos relacionamentos, às vezes, que eu tinha meio que bagunçado, já não queria mais. Foi tão sujo que Satanás fez na minha vida que ele queria possuir a minha carne. Ele queria fazer o que ele bem queria. Ela já tô quase ganhando ela. Só que existia uma mãe que orava. E naquilo Satanás queria que possuía o meu corpo. Eu não sei se você vai entender isso, mas era bastante difícil, que ele falava para mim, não precisa de homem. Você não precisa de homem. Eu sou o seu parceiro. Isso é muito forte, irmão. Isso é muito dolorido para você entender que o lado espiritual escraviza totalmente.
Meu Deus. E aí foi aonde que eu fiquei há muito tempo sem ninguém, há muito tempo. Eu me lembro de estar dormindo e das pombagiras virem me visitar. Eu me lembro muito bem de estar dormindo e os demônios virem me visitar. Eu lembro de fazer coisas que eu não fazia, a qual eu falava que tinha que acender um cigarro e deixar em pé, e ali ficava em pé. Coisas satânicas. Conheci uma colega em Itu, foi aonde que ela fazia esses negócios, ela andava com cigana, andava com isso, com aquilo, e eu comecei a me envolver com ela de uma tal maneira que nós ia para mata, ia na isso, naquilo. Quando o demônio pegava ela, eu não sabia o que fazer. Hoje, para a honra e glória do Senhor, eu sou exemplo para ela. Eu sou um exemplo e ela começou a servir a Deus também. Porque esse Deus, Ele nos abençoa e expande as bênçãos. Ele leva as bênçãos, como Ele disse para Abraão. Abraão, sai da sua terra e da tua parentela, que eu te darei uma nação. Eu te farei pai de nações. E aqui estamos nós. Glória a Deus, aleluia. E nisso eu comecei a envolver com essa amiga minha e começamos a andar. Mas existia um plano na minha vida. Existia um Deus que estava olhando por mim. As coisas se apertaram. Foram se apertando. O porquê? Volto a dizer, lá atrás eu desobedeci. Desobedeci a minha mãe. E casei com alguém que só me fez sofrer. Do primeiro menino meu, eu fui traída. Já no casamento. Para mim, ele era o homem da minha vida e ele seria o último. E ele me traiu. Isso começou o martírio da minha história, da minha vida. O Senhor começou a arrochar. Os planos de Deus começar a acontecer na minha vida. Fechou-se as portas de serviço. Bastante porta de serviço se fechou. Quando foi um dia, eu falei, Deus, se o Senhor ainda se o Senhor realmente existe, Deus, abre uma porta de emprego para mim, eu preciso alimentar os meus filhos. Começou-se uma decadência entrar na minha casa, onde existiam amigos que traziam carne, que trazia tudo, começou a sair. E eu falei, o que está acontecendo? Só que antes disso, um belo dia eu cheguei, eu estava bastante deprimida, uma agonia, eu tinha saído no sábado, cheguei no domingo, e eu estava numa agonia, uma opressão danada. E eu falei assim, eu acho que eu preciso sair, beber mais um pouco, para mim poder ficar bem. E nisso, eu já arrumei jeito de sair. Já saí de novo de dentro de casa. Cheguei, já era de manhã na segunda-feira. Já era segunda-feira de manhã, de novo. E aí Deus começa a arrochar a minha vida. Começa a fazer tudo ficar difícil. Porque eu quero te dizer, Deus, primeiro ele estreita tudo. Se você é escolhido e é chamado, ele estreita tudo o teu caminho, para você saber que ele é Deus. Até então, daí eu pedi ao Senhor. Não demorou muito, começou a se abrir umas portas de faxina, agora já na cidade onde eu moro, essa cidade de Salto. E ali aconteceu de uma colega me indicar, e aí foi aonde que aconteceu de eu trabalhar na rua São Mateus, eu me lembro como hoje. Comecei a trabalhar na casa da Bárbara. Comecei a trabalhar na casa de uma serva do Senhor. Quando eu cheguei ali foi muito impactante, porque ela era crente e eu estava afastada. Deus começou a entrar na minha vida. Chego na casa da Bárbara, cumprimento ela, começamos a conversar e ali começa a trabalhar.
Era um apartamento onde ela morava, louva a Deus pela vida dela. E dali eu ia pro quarto dela, limpar o quarto dela, eu levava o meu celular e ali eu ficava escutando as minhas músicas do mundo. Ficava ali ouvindo. E quando foi um certo dia, ela me disse assim: Márcia, você nunca foi em nenhuma igreja? Você é crente? Você é católica? O que você é? Daí eu falei para ela, eu falei assim, eu já conheci a casa do Senhor, mas no momento eu estou afastada. E ali ela pegou e me convidou para mim ir para a igreja. Mas isso já fazia mais de um ano que eu já estava trabalhando para ela, há muito tempo já. E ela me convidou. E eu falei, um dia eu vou. Um dia eu vou. E acabei que Satanás, ele oprime tanto, que ao ponto ele não deixa você ir. Se Jesus não entrar com providência, você não consegue ir. Você que está aí afastado, você que estacionou um pouquinho, você que sentou para descansar um pouquinho. Ei, o Senhor manda te dizer assim, ó, é hora de você se levantar e você agir, porque eu estou chegando com resposta para a tua história. É hora de você se levantar, porque eu tenho algo novo para te apresentar. Glória a Deus, aleluia. E ali ela começou a falar de Jesus para mim, começou a colocar louvores o dia inteiro, e toda vez que eu chegava, estava ali um louvor ouvindo, e eu falava, meu Deus. E eu falava, nossa, eu vou ficar o dia inteiro ouvindo isso. Falava dentro de mim, ela vai ficar sabendo porque ela vai ver o vídeo. E ela foi bênção na minha vida, foi Deus que enviou. Então eu chegava ali e ficava ouvindo pregação e louvor, e aquilo me incomodava. Por quê? Porque eu estava totalmente dominada por Satanás. Estava dominada. E dali naquele prédio o Senhor abriu mais portas. Abriu mais portas. Aí entrei na casa da irmã Carol, que foi uma benção. Ela não servia a Deus ainda, mas ela começou a servir a Deus, o marido não. E eu lembro que um dia eu falei para ele assim, eu falei assim, Marcos, qualquer dia você vai para a igreja também. E ele falava, eu não vou não. Eu falava, você vai, porque a sua esposa está indo, você vai. Irmãos, e eu quero dizer aqui nesse testemunho, que eu cheguei várias vezes na casa dessas pessoas, fedendo a cachaça. Quando eu me lembro hoje, quando eu chegava perto dessa família, irmãos, teve um dia que eu cheguei tão ruim na casa do Marcos e comecei ali a trabalhar, fazendo força, porque a minha carne já não estava aguentando mais, de tanto álcool, de tanta bebida que estava dentro do meu corpo, que ele falou assim, Márcia, hoje eu estou sentindo que você não está bem. E eu falava, não, eu estou bem. E exalando suor de cachaça. E eu me lembro, e o Espírito Santo, ele é tão lindo, que ele faz a gente lembrar de onde a gente veio. E eu sentei na mesa com ele para mim almoçar, e eu me lembro hoje, ele não me disse nada. Ele não me falou nada, mas eu sei que ele não estava suportando o meu fedor, porque fede. Cachaça fede, pinga fede. E ele não me disse nada, e aquele dia passou e eu não vi a hora de chegar em casa. Para me deitar um pouco, para ficar um pouco. Só que existiam legiões na minha vida a qual não me deixava em paz. Porque quando eu chegava em casa era uma perturbação tão grande que me fazia sair de novo para a rua. Porque existia demônios na minha vida, existia sujeira na minha vida, pecado, que fazia eu sair novamente. E ali eu chegava e saía de novo. Não tinha paz, não tinha tranquilidade. A minha carne já não estava aguentando, mas existia um espírito mau dentro de mim que me impulsionava eu ir. E ali eu ia e continuei nessa vida. E a vida do meu filho de mal a pior. Ia-se de mal a pior, indo de mal a pior. A minha casa nem se fala. E a minha mãe continuando orando. Mas quando existe uma promessa na vida da gente, o Senhor, Ele cumpre. Ele vela para cumprir a tua palavra. E a palavra do Senhor vai se cumprir
Porque nós vemos nos dias de hoje tantas coisas que estão acontecendo e Jesus está voltando. E esse canal está sendo bênção na minha vida, Semeando Vida, está sendo bênção por eu poder me expor aqui e colocar aquilo, sabe? Que Jesus salva, que Ele vem, quando Ele vem, Ele cura, liberta e Ele salva. Eu louvo a Deus por esta oportunidade. Então, ali começou a se arrochar as coisas. E eu dentro um dia na casa da Bárbara. E eu não fui na igreja como ela me convidou. Não fui, porque existia uma pressão na minha vida que não deixava eu ir. De repente, eu ouvindo lá alguns louvores. Quando foi um dia, ela saiu, que ela é, arquiteta, saiu para trabalhar. Eu tomava conta da casa dela. Amava limpar, amo até hoje limpar, gostava de deixar tudo limpinho. E aí eu resolvo mexer na televisão. Ela fala, Márcia, fica à vontade. Fica à vontade, a casa é sua. Isso já fazia um tempo que eu estava lá. Então ela deixou eu à vontade e eu peguei no controle da televisão. E daí eu falei, eu vou ouvir alguma coisa, um louvor, uma pregação, alguma coisa. Daquilo ali o Espírito Santo já começou a trabalhar na minha vida. E me dizer que eu não estava bem, que eu necessitava de paz, que eu necessitava ser liberta. Liberta de tantas coisas que eu fiz. Sem contar da vida amorosa. Que aconteceu um caso na minha vida, Satanás apresentou algo para mim, uma pessoa na minha vida que eu fiquei encantada. E comecei a ficar encantada por essa pessoa de outro estado. Eu comecei a ficar encantada e comecei a querer fazer trabalhos para essa pessoa. Mas Deus, que é lindo, maravilhoso, que Ele nos salva e nos liberta, uma pessoa que andava comigo começou a contar para ele, depois de muitos anos, essa pessoa que me ajudava a fazer o tal dos enroscos, contou para ele. Sabe por quê? Eu vou dizer a você, que Satanás ele faz e depois ele mostra. Ele mostra aquilo que você fez. Ele mostra, você fez, mas nada fica encoberto, porque eu vou falar. Ele é um mentiroso. Satanás é mentiroso, enganador. E aí, eu me envolvi com essa pessoa e comecei a ficar com uma tristeza dentro de mim. Sumiu essa pessoa, foi embora, não era para mim. E eu comecei a entrar numa depressão porque eu queria a pessoa que não era para mim. Não era meu, ele tinha família. Hoje eu sei, eu oro pela vida dele, intercedo que o Senhor encontre com ele, que o Senhor tenha um encontro como o Senhor esteve comigo. Eu peço a Deus que Deus liberte de todo mal a vida dele, que ele seja salvo, ele e a família dele, em nome de Jesus. E aí eu trabalhando ali na Bárbara tal, de repente eu ligo a televisão, comecei a ouvir louvores, vai um dia, vai outro, vai um dia, vai outro. De repente, um dia, eu ouvindo a pregação da Camila Barros e ouvindo ali, e aquilo foi comovendo, e eu comecei a chorar. Eu falei, o que está acontecendo? O que será que está acontecendo comigo? Que eu estou começando a chorar, vendo essa irmã pregar. E ali uma pregação tão linda, eu não lembro mais qual era, porque faz bastante tempo. De repente, o Espírito Santo, que é lindo, maravilhoso, para convencer nós do pecado e dizer, viu, você está errado. Você precisa te dobrar. E como a palavra do Senhor diz, todos os joelhos se dobrarão diante a minha face, diante a minha presença. Eu me dobrei aquele dia. Aquele dia eu me dobrei nos pés do Senhor. Eu ajoelhei e disse, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Deus, tanta maldade que eu fiz, tantos erros que eu fiz induzida por Satanás, induzida por pombagira, por demônios. Deus, me perdoa, hoje eu volto para a tua casa, Senhor. E ali eu me rendi aos pés do Senhor. E ali eu me deleitei nos pés do Senhor e disse ao Senhor que Ele era tudo na minha vida, que a partir daquele dia eu iria mudar de vida, que eu iria segui-lo. Só que quando, irmãos, você começa a andar por um lado escuro, por um lado de umbanda, começa a procurar essas coisas, não é tão fácil assim. Naquele dia eu senti uma grande alegria, aquilo invadiu, o meu coração, fiquei muito feliz. Voltei para casa, terminei o serviço, vim para casa, só que começou uma opressão na minha vida, impedindo de eu
de eu ir para a casa do Senhor. Só que nesse intervalo, nesse tempo dessas faxinas, acredito que mais ou menos 2017, 2015, 16, 17, eu conheci o meu esposo, conheci o José. Acabei conhecendo o José e acabou que o Senhor começou a trabalhar na minha vida e começou a namorar comigo, mas eu não queria, porque eu estava totalmente presa àquelas vozes que falavam, você não precisa de ninguém. E eu não deixava nenhum homem se aproximar de mim, eu queria viver a minha vida de farra, mas sem ninguém dentro da minha casa. Eu queria ser livre para as minhas bagunças, aonde eu conheci vários cantores que eu queria conhecer, de rodeio. E isso eu te digo, irmãos, era camarote, era coisa que Satanás oferecia, era roupa, era shopping, churrascaria das melhores, mas eu não tinha paz. Eu não tinha paz. Era tudo que Satanás oferecia. O que eu queria beber, ele me dava. O que eu queria fazer, ele me dava. Era roupa, sapato, bolsas, bota, camarote, VIP, não sei o que lá. E aí, aquelas amigas que andavam comigo, queriam sempre estar comigo. Porque eu estava sempre nos melhores lugares. Eu estava sempre no shopping. Eu sempre estava em lugares altos. Sempre eu estava em patamar e aquelas amigas vinham atrás de mim, porque eu sempre estava tomando chopp do melhor, churrascaria das boas. Só que paz não existia dentro de mim. Existiam os meus filhos em casa me esperando e eu não voltava. Existia festa de final de ano que quando fazia era apenas uma comida ali, bebida, e ali eu saía, deixava os meus filhos sozinhos. Deixei muitas vezes os meus filhos sozinhos. Me arrependo, o Senhor me faz lembrar, né? O Espírito Santo, que é lindo, maravilhoso, faz a gente a lembrar. Sabe para quê? Não assim de tristeza. É para você lembrar e você não voltar atrás. A pecar, a fazer os erros pecaminosos que você fazia. Então, nisso, eu volto para Jesus, mas eu não consigo caminhar. Só que começa algo a arder dentro de mim. E ali acaba que eu conheci o José e a gente acaba se amigando e eu querendo ir para casa do Senhor, mas não queria beber e tal, não ia. Eu falei, um dia eu vou. E ficou nesse rolo todo. Vida toda enrolada, desregrada do Senhor. Longe dos caminhos do Senhor não tem nada bom. Eu te falo com toda certeza, não tem nada bom. Postam fotos, vídeo, achando que tá tudo bem, mas não tá. Falta Jesus. O povo que não conhece a Deus precisa conhecer, sabe por quê? Muitas das vezes fala assim, ó. E o Senhor falava fortemente ao meu coração hoje, durante o dia, e eu pensando. E o Senhor falava assim, ó. Acha que tem alegria, mas não tem. E acha que está comigo é eu prender, é eu escravizar. Não, eu dou toda a liberdade, eu dou paz, eu liberto, eu faço. O Senhor falava ao meu coração hoje. As pessoas acham que servir a Deus é escravidão e não é. Você está caminhando para uma promessa. Qual que é essa promessa? É carro, roupa, luxo? Não! É uma eternidade, é uma paz, aonde você vai ser salvo. A palavra do Senhor não é nada mais, o caminho do céu não é nada mais que uma promessa. Qual promessa? A salvação. O evangelho do Senhor não é nada mais que a salvação. É caminhar para uma vida após essa. Que iremos morrer. O Senhor, Ele deu a vida, mas nós vamos morrer. Um dia tudo vai terminar. E a gente vê nas coisas do que está acontecendo no mundo, as reportagens. E é isso, é aquilo, e é tanta depressão que eu tenho me deparado. E é tanta ansiedade em jovens do que está acontecendo. Sabe por quê? Satanás sabe que Jesus vai voltar. E ele quer ganhar o maior número de alma possível para ele. Porque ele quer ser o que ele não é. Porque ele nunca foi. É o Senhor, que é o Rei dos Reis, Senhor do Senhor e o único suficiente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, Ele é o Senhor dos Senhores.
Não existe outro além dele. E nisso eu fiquei ali amaziada. De repente chegou mais ou menos em dezembro de 2019. Eu fui num culto a qual eu estou com o pastor a qual eu congrego até hoje. Eu fui nesse culto de mulheres, eu queria ir, eu estava ansiosa para ir. Eu fui neste culto. E chegando nesse culto foi benção, foi uma irmã lá de Cabriúva a qual ela veio pregar. Foi benção do céu. E aí foi tudo quando o Senhor começou a fazer na minha vida. E eu estava amaziada e o José começou a ir também junto comigo e ele dizia assim para mim: Márcia, nós precisamos mudar de vida. Só que eu não queria mudar de vida. Viu? Mas só mais essa cerveja. Eu vou tomar mais essa. Mais essa. Márcia, nós precisamos mudar de vida. Ao mesmo tempo que eu não queria ficar com ele, o Senhor colocou ele no caminho para direitar os nossos caminhos. Para fazer eu e ele de esposa e esposo diante do Senhor, certinho, bonitinho, para fazer a obra de Deus. Glória a Deus, aleluia. A gente não sabe por qual caminho o Senhor vem, mas ele traça caminhos tão lindos que depois você olha lá atrás e fala: eu poderia ter voltado antes. Eu poderia ter voltado antes, ter vivido aquilo que o Senhor falou para mim, a promessa. Eu deveria ter voltado antes, ter falado mais antes, para vidas alcançarem ao Senhor. Quantas vidas morreu? E eu fiquei. Quantas vidas se foi, muitas vidas sem saber de Jesus, sem conhecer Jesus, e eu fiquei. Olha só que mérito, olha só que dádiva você estar vivo. Olha só que dádiva você está aí, você que vai ver esse vídeo. Jesus está voltando. Eu digo com toda certeza. E ali eu comecei a caminhar e começou uma água a jorrar dentro de mim. O Senhor começou a limpar. Começou a limpar. Desse dia de dezembro de 2019, já no finalzinho do ano, o Senhor fez uma limpeza no meu guarda-roupa. Tirou tudo aquelas roupas que eu ganhei, as roupas que eu ganhei, os sapatos, tudo aquilo. Os negócios amarrados de fazer encantamento, baba de mão, não sei o que lá, de fazer macumba, que tinha uns negócios lá, que era para acalmar, que era fazer. Jesus fez eu jogar tudo fora. Joguei tudo fora. Dentro de um mês, eu caminhei 1 ano com o mesmo sapato, um sapato só. Eu ganhei vários sapatos, eu ganhava vários sapatos Scarpin que eu amava, vários, de tudo quanto é tipo de cor. Um belo dia eu conheci uma pessoa e ele me roubou, levou tudo. Sabe por quê? Não foi porque ele roubou, foi porque Jesus estava limpando. Jesus estava fazendo uma limpeza, tirando tudo aquilo que não prestava, porque Jesus não queria eu assim. E aí... aquela história, e agora eu vou contar para os meus amigos que agora eu sou crente. Eu vou contar que eu voltei. Aquela insegurança dentro da gente, dentro de si, é muito difícil. E aí eu comecei a falar. Agora eu sou crente. Agora eu sirvo a Deus. Agora eu conheci Jesus. Começou a se afastar. Limpou. Ficou só eu e o José. E os meus filhos. Ficou só nós. E aí Jesus fez uma limpeza no guarda-roupa, tirou tudo. Aí foi aonde que ele começou a ter um contato comigo. Começou a se revelar que ele era o meu Criador. Eu sou o seu Criador. Foi eu que te formei. Foi eu que permiti você ir para lá e para cá. Foi eu que permiti na dor. Porque apesar de tudo, nessa transição, tudo andando para lá e para cá, existia uma dor dentro do meu coração pelo meu filho. E Jesus, que é lindo, maravilhoso, ele começa a trabalhar no nosso ser. Jesus começou a fazer algo que eu precisava alinhar com o Senhor e o José precisava se batizar. E aí é onde acontece, irmão, que Jesus começa a te alinhar, te fazer do jeitinho dele. Jesus começa a tirar tudo você do pecado quando você se rende realmente, você se entrega e o Senhor começa a fazer. Deus vem e separa eu e o José. Coloca o José numa casa
e eu fico em outra casa. Porque a gente começa a orar. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí Jesus vai fazer. Aí Jesus entra e faz. Opa, é a minha vontade? Então eu vou fazer. Então a minha vontade é que você saia do pecado, é que você se alinhe, é que você se santifique, é que você seja discípulo. E ser discípulo não é fácil. Ser discípulo, você tem que rejeitar tudo aquilo que não convém, tirar tudo aquilo que o Senhor não agrada. Ser discípulo não é fácil. E porque a palavra do Senhor diz: sejam meus imitadores. Então nós temos que ser imitadores de Cristo, resplandecer a luz, levar a paz. E aí, irmão, nessa caminhada, nesse processo, e Deus é tão lindo que Ele vai nos orientando, Ele vai nos fazendo. E eu lembro de um louvor tão lindo da Sueli Brum, Processo. Um dia eu estava, ali no processo com o Senhor, e o Senhor limpando, e o Senhor fazendo. E aí, esse louvor, eu liguei o celular e apresentou o processo, E fala assim no louvor: mesmo que o processo seja dolorido. Então eu estava passando por um momento muito sensível, muito dolorido. E aí esse louvor falou muito com minha vida. Que o Senhor ia refazer, que estava fazendo. E eu chorei muito e senti muito a presença do Senhor. Então eu quero dizer que o Senhor, em nenhum momento Ele me abandonou. Ele esteve comigo a todos os momentos desse processo, dessa renúncia. E eu quero dizer assim que eu sou muito feliz com Jesus. Hoje eu sou feliz. E eu perguntei esses dias para Ele, Estou esperando Ele me responder, viu? Eu disse assim: Senhor, eu estou feliz com o Senhor. O Senhor está feliz comigo? Eu espero que sim, estou esperando a resposta do Senhor. E eu acredito que sim. E aí, quando o Senhor começa a falar com minha vida, entra isso aqui que Ele diz em 1 Josué, no versículo 5, diz assim, no 3: todo lugar que pisare a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. E o Senhor começa a revelar a palavra para mim, começa a falar: aonde você for eu vou, aonde você pisar eu vou. E aonde Ele disse para mim, Isaías 43, se passares pelo fogo, lá eu estarei contigo. Se passares pelas águas, não te submergerão. E Deus começou a renovar a minha vida. O Senhor começou a me encher. O Senhor começou a trazer novidade. Eu tenho um novo tempo para você. Eu vou fazer uma nova vida, uma nova história. Eu vou fazer você, eu vou formar uma família. Eu vou fazer algo novo na tua vida. Eu vou fazer você entender que eu sou Deus e você é filha. Aí Ele começa a chamar de filha. Ele começa a fazer algo, coisa linda. E ali o Senhor nos separa, deixa 2 anos e a gente se casa. Só que dentro desse intervalo todo, Deus começa a revelar a palavra para mim. E o Senhor volta a florescer a promessa que Ele fez. Você será uma missionária. Você será uma pessoa que levará a minha palavra. E aí Deus começa a revelar os segredos. E Ele começa a me dizer: aquele que habita no meu esconderijo, eu cubro com a minha sombra, eu protejo e eu livro. O Senhor começa a se revelar. E tudo aquilo que eu vivi, aquela escravidão, fica tudo para trás. Fica tudo para trás. Ficou tudo para trás. O Senhor fez tudo novo. Assim como o Senhor quer fazer na tua vida, você que vai ver esse vídeo, você que vai ver esse vídeo no canal Semeando Vida, você vai ver que Deus transforma. Eu não estou aqui fazendo uma ilustração, não, uma mentira. Eu estou falando aquilo que eu vivi, isso é real. Isso é real, o Senhor existe. E aí foi aparecendo irmãos na minha vida, a irmã Rose, o meu pastor Joabe, que eu amo a vida do meu pastor, ele tem me ajudado tanto na vida espiritual, eu amo a vida dele. E tantos outros irmãos, a irmã Jane, o irmão Edivaldo, que me levou para o monte, me ajudou. Vai sair essa casca de demônio.
E saiu. E saiu, o Senhor foi me libertando, o Senhor foi fazendo. Só que eu fiquei ali no banco esperando bonitinho, porque o Senhor tinha promessa. O Senhor tinha promessa na minha vida. Como tem promessa na vida dos meus filhos. O Senhor tem promessa em cada um. E eu sei que um será pastor, eu profetizo em nome de Jesus, será pastor, será ganhador de almas, serão levitas na casa do Senhor. Eu creio que os meus 4 filhos serão, eu direi, eu e minha casa servimos ao Senhor. Eu vou dizer, porque o Senhor fez uma promessa e Ele há de cumprir. E eu disse ao Senhor: Senhor, por mais que eu não veja em fazer na terra, Senhor, mas eu quero ver na glória, Deus. Por mais, Senhor Jesus querido, que não aconteça aqui, mas salva, Deus. Porque o êxito é a salvação, irmãos. O Senhor me deu os filhos, mas não é para mim. O Senhor me deu os filhos só para me conduzir. E aqui começa a salvação individual. A salvação é individual, creia você. Creia você em nome de Jesus. E o Senhor começa a estruturar a minha vida. Aí o Senhor entra em Efésios 6:10, revestido de toda a armadura. Aí Ele me colocou capacete, adabassou, colocou sapato, ramanto de me andai, foi me vestindo. Ele foi colocando vestes novas. Ele me colocou vestes novas. Eu sou filha. E eu falo com todo o êxito de minha alma que você será salvo, você e a tua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você será salvo. Em nome de Jesus, eu creio que este vídeo vai te alcançar e você vai ver que é real. O céu é real. O inferno também é real, e eu te digo com toda certeza, porque eu vivi momentos de tortura na minha vida, a qual Satanás me escravizou. E eu te digo, aceite Jesus, volte para Jesus, você que está estacionado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o Senhor começou a abrir o leque, e havia um desejo tão grande no meu coração de conhecer as mansões celestiais. Agora só vem coisa boa, rabassou, ribianda da gaçou, aí se começa, ramanta da gaçou, colher os frutos, ribianda da gaçou, da felicidade, da paz. E o Senhor me leva no dia 5 de abril do ano passado, o Senhor me levou um pouquinho no inferno e um pouquinho no céu, e eu vou contar porque é real e vai te salvar, vai te libertar em nome de Jesus. E um belo dia o Senhor me leva em mente, glória a Deus, aleluia, fiel é esse Deus, a um lugar muito escuro. Havia um portão adabaixo de Biandadai, aberto e reganhado, todo enferrujado, uma rua de estrada muito horrível, ramanto de mim adagaçou. E ali eu entro naquela rua e eu falava: Jesus, o que é isso? E de um lado do outro demônios em festa e caneca pretas, você não se vê, aquilo não tinha roupa, era deformado, uma coisa horrível. E na frente, logo mais na frente, o Senhor me mostrava um lago de enxofre preto, aonde subia e descia demônios e vida sendo torturada. Eu falo com toda a convicção, porque o Senhor está me permitindo eu falar, eu dizer. Você que está estacionado, volte em nome de Jesus. O que eu estou falando, eu vivi, é real. Eu vi demônios subindo e descendo de um lago de enxofre. Como a Bíblia diz, o inferno é real. E aquilo eu falava: Senhor, me tira daqui, Deus, me tira daqui. E ali uma luz tão grande na minha frente ia, de repente outra estrada, outro portão, vários caixões e vários cadáveres ali, osso moído ali, estava ali, e eu falava: Jesus, o que é isso?
São as pessoas que já partiram, que já morreram, viram osso, viram nada, viram pó igual você. Eu estou te mostrando para você saber que o inferno existe, filha. E ali o Senhor foi me mostrando aquilo muito horrível. E de repente eu vi uma escada muito branca, muito linda, que o branco não se compara aqui dessa terra. Não existe um esplendor. Uma escada com muitos degraus. Muito grande essa estrada. Essa escada muito grande. E ali, num piscar de olho, eu subia. Ficava no topo lá, na porta. E eu te digo para você, eu vi uma porta estreita. A porta é estreita realmente como a Bíblia diz. Existia 2 anjos assim na porta, assim com um livro muito grande. E abria aquele livro e confirmava para mim se meu nome estava ali. E aquilo eu queria entrar, mas precisava de uma autorização. No céu não entra de qualquer jeito. No céu não entra de qualquer jeito. Entenda você que a palavra é real. E assim eu vi uma escada de vários degraus muito grande. Essa escada muito grande, a qual eu chegava na porta, e a porta era estreita, como a Bíblia mesmo diz. E aonde tinha 2 anjos nessa porta e um livro muito grande. E ali eles verificavam para ver se eu tinha uma autorização para entrar. Eu quero te dizer que no céu você não entra de qualquer jeito. A palavra do Senhor, ela é fiel, e aqui está toda a receita para você que quer a salvação, para você que quer subir. É só você seguir a lei do Senhor, este livro, que ele é fiel. Aonde ali deu autorização, eu entrei. Quando eu entro nesta porta estreita, há um clarão muito grande, há uma coisa muito linda que não se compara aqui nessa terra. Não se existe aqui, não se existe. E ali eu me deparo com um anjo me levando a uma porta muito grande, a uma sala muito grande. Quando eu olho nessa sala que eu vejo partilheiras e mais partilheiras de coroas. Entenda você que o seu galardão, ao qual o Senhor prometeu, está lá. Ao qual o Senhor prometeu, há uma promessa que você terá uma coroa, que o seu galardão está na mão do Senhor, para aquele que perseverar no caminho do Senhor. Existe uma promessa e isso é real. E ali eu vi muitas coroas. E nessas coroas existia nome nessas coroas. E eu queria saber, só que não era permitido, não é chegada a hora. Entenda que não é chegada a hora, então você não vai saber. E ali o anjo não me falou. Quando fala anjo, você se imagina anjo de asa. A gente faz uma mente de um anjo de asa. Não. O anjo ali que eu vi era uma roupa muito branca, um roupão aonde cobria as mãos e pés, você não vê mãos e pés. Um branco, muito branco, que não se existe nessa terra. Você não vê rosto de ser humano. Você vê um clarão muito grande que ali você vai navegando. E Deus vai mostrando para você, com a permissão do Senhor, você vai vendo. E eu me deparo com uma mesa muito grande. Uma mesa muito grande, várias cadeiras vazias. Você entenda que a palavra do Senhor diz que iremos ceiar. E Ele servirá a primeira ceia. Então ali essa mesa já está pronta. Fala uma mesa, a gente se imagina a mesa da terra. Não é. É algo sobrenatural, irmãos. É algo sobrenatural que o Senhor me mostrou. Uma mesa infinita, sem ninguém. Isso quer dizer o quê? Que a sua cadeira está lá. A sua cadeira está lá. Você que está estacionado, a sua cadeira está lá. Volte para Jesus para que o Senhor possa escrever o teu nome nesse livro. Para que no último dia você não esteja uma decepção. O teu nome não está no livro. E o anjo procurar e não achar. Aramanta da gaçu de me andar. Vai entrar aquele que está o nome no livro da vida. Meu Deus, meu Senhor.
Então, volte para Jesus para que o Senhor reative o seu nome. E você que nunca aceitou Jesus, que você não conhece quem é esse Deus, aceite a Jesus para você começar a compreender e a viver essa vida, e não está morto, está vivo espiritualmente. E ali o Senhor me mostrou um coral, aramanto de bica, dagaço de biandai. Um coral, ribianda dagaçou, afinadíssimo, nimique de cadagaço de biandai. Um coral a qual não se compara com essa terra. Não se compara ao tom de voz, ao tom que era um som incomparável. Meu Deus. É lindo, irmãos, é lindo de se ver. É lindo de se ver para aqueles que têm fé. Eu estou falando para aquele que tem fé. Você que vai ver esse vídeo, creia, em nome de Jesus. E se você não crê, você vai ver no último dia. Quando o Senhor voltar, que o Senhor arrebatar, que o Senhor levar. Aí você pode lembrar, porque a sua mente vai estar consciente. E o Senhor vai dizer, você lembra que eu enviei servos para levar a minha palavra, para fazer vídeo, para fazer o ID do Senhor. Eu mandei, eu avisei. E você não quis, aí você vai ouvir aquela palavra. Apartar de mim, maldito, que eu não vos conheço. Essa palavra é muito dura, irmão, mas tem que ser falada. Tem que ser anunciado. Tem que ser anunciado para você não ficar enganado. Que vai chegar o grande dia. E aquele coral muito lindo ali, entoando. E de repente uma cadeira muito grande, um trono muito grande lá adiante. Mas muito longe, um clarão que não se compara a uma glória. Ramanto de miandagassou, ribique de cadagassou de miandai, que eu nunca rimiandagassou, eu nunca vi rimiandagassou, e eu não queria mais voltar a manto de miandai. Ai, cadagassou de mim, o céu é real. Tudo que eu vi ali é real. E eu falava, meu Deus, que paz, irmão. Não se compara, não é essa alegria que nós temos do Espírito Santo, não é essa paz. Vai ser outra transformada, porque a palavra do Senhor diz que nós seremos transformados em corpo de glória. Você será transformado, será num corpo glorioso. Aquele que permanecer fiel até o Senhor voltar. As trombetas irão tocar. A aflição há muita aflição para aquele que serve a Deus. Mas Jesus disse na palavra dele, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. E nós estamos lutando para vencer, viu? Não é que nós já venceu. Porque cada dia nós temos que estar ativando a nossa fé, meditando, orando. Nós vamos vencer se nós permanecermos no Senhor. Como o Senhor disse para Moisés e Josué. Josué, como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Há quantas histórias na Bíblia, irmão. Isso não é história de carochinha, não, é história real. Lázaro ressuscitou em 4 dias, o Senhor que fez. José é governador, mas José foi governador do dia para a noite? Não! Ele teve que passar uma aprovação. E ele foi governador. Grande Deus, cego de Jericó, foi liberto. O que Jesus faz? E ele diz, eu não mudei, eu sou o mesmo. O de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o mesmo. Esse Deus é o mesmo. E assim, eu estava lá em mente, o Senhor fez eu retornar. Eu não queria voltar. E eu estava, nesse dia, eu estava no monte, junto com os irmãos, e aonde eu voltei, e ali eu contei. E tem mais experiência que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostra. Sempre o Senhor está falando, por quê? Porque agora eu estou liberta. Eu estou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para adorar o Senhor. Eu sou livre para dizer que esse Deus é bom. E eu estou aqui te dizendo,
que Ele cura, que Ele liberta e que Ele salva. A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não enviou o seu Filho em vão. Jesus desceu por mim e por você. Jesus pagou um preço de sangue naquela cruz. Foi chicoteado, foi exortado, foi levado coroa de espinho. Sangue se transformou em água. Se isso não te comove, se isso não entra dentro de você, saber que alguém morreu por você, você precisa crer. Você precisa crer que isso foi real. Jesus pagou todos os pecados por mim e por você. Essa mensagem que eu quero deixar para você nesta noite, esse é o meu testemunho. Eu vou deixar aqui para você ver e você ativar a sua fé e você crer. Eu congrego na Assembleia de Deus Adonai El Shaddai com o meu pastor Joabe. Estou ali no endereço Rua Roque Lazazeira, 381 no Jardim Santa Marta, aqui em Salto. Vou deixar o meu telefone para vocês que quiser relatar, que quiser confirmar comigo, eu estarei aqui pronta, porque o Senhor, Ele me capacitou primeiro para depois relatar para você. Isso não foi da noite para o dia. Isso levou anos de libertação. E aqui estou dizendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está comigo e que Ele me deu autoridade. Ele disse que aonde que eu colocasse as minhas mãos, demônios iam sair, pessoas iam ser curadas, porque foi Ele que disse. E Ele ativou aquilo que eu larguei lá atrás. Hoje sou uma missionária para a honra e glória do Senhor. E nessa casa onde eu falei o endereço, eu sou regente do círculo de oração. Pela misericórdia do Senhor, estou ali de frente com as minhas irmãs, ajudando a trilhar, a chegar no céu. Não foi do dia para a noite, mas assim o Senhor fez. O Senhor fez porque Ele é Deus. Ele é Deus. E não existe outro além dele. Creia você nesta noite. E aqui eu quero deixar a minha mensagem, o meu testemunho, e dizer que até aqui o Senhor me sustentou e vai continuar me sustentando pela sua infinita misericórdia, porque Ele achou graça nos meus olhos, Ele achou graça, e assim Ele me fez serva eleita do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu louvo a Deus, pela vida da minha mãe, que intercedeu por mim, que onde ela congrega junto comigo, a gente caminha junto, está firme nos caminhos do Senhor. A gente, sempre quando estamos juntas, o Senhor nos visita. O Senhor, eu animo ela me anima, porque ela é uma grande guerreira. Foi ela que intercedeu por mim, foi ela que ali chorou nos pés do Senhor. E ela está aqui para testificar o testemunho que eu sou obra, criação do Senhor. Eu estou aqui de pé porque houve uma oração, houve uma renúncia de uma mãe. E eu digo para você que é mãe, que está orando pelo seu lar, pela tua família, pelo seu filho, pelo teu esposo, não cesse de orar. Não cesse de orar. Tá difícil, mas não cesse, que Jesus vai fazer a obra, porque Ele fez na minha vida através da minha mãe. Hoje tenho meus irmãos, tenho um irmão pastor lá em Cabriúva, eu tenho uma irmã que serve a Deus, os outros ainda não veio, mas eu creio. Eu continuo orando pelos meus irmãos, pelas minhas cunhadas, pelos meus sobrinhos, que o Senhor vai trazer em nome de Jesus. Porque Deus é lindo. Quando Ele disse a Abraão, terra, parentela, são todos os nossos parentes. Nós estamos embaixo de uma bênção do Senhor. E aqui eu quero deixar a minha eterna gratidão, primeiramente a Deus, a esse canal de bênção, que tem sido bênção de mundo afora. Assista esse canal, acesse, dá um clique lá. Vai lá e acesse, que você vai ver que só tem bênção do Senhor. O Senhor tem enviado eles a fazer a obra do Senhor, e o Senhor tem honrado. O Senhor tem feito grandes coisas neste canal. Então acesse as redes sociais aí. Amém? E eu quero deixar aqui, eu tenho o Instagram,
Eu tenho o meu Face, que é o mesmo, Márcia Silva. Me procure lá e vocês vão me achar lá e vão ver lá. Tem umas fotos de antigamente, tem eu atual, aquilo que o Senhor fez. O Senhor não deixou eu apagar todas as fotos. Tem umas fotos lá de outrora e tem a foto agora da serva de Deus, que agora eu sou filha do Altíssimo. Ele me escolheu e assim Ele fez, herdeira do seu reino. E eu estou aqui para trabalhar para o Senhor, para fazer aquilo que o Senhor quiser, aonde o Senhor quiser me levar, aonde eu alcançar, que alcance em nome de Jesus vidas, que é salvação. O meu WhatsApp é 19 98133 9454. Aqui estou eu para servir o Senhor. Lucas 1:38. Eis aqui a serva do Senhor, como Maria disse. Maria foi escolhida para ser a mensageira, para trazer o Salvador. E eis aqui a serva do Senhor. Amém? Deus abençoe. Canal Semeando Vida. Deus dá o crescimento à semente que é plantada em terra boa. Deixa aqui o seu comentário. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber mais conteúdos que irão abençoar a sua vida. Até a próxima e fiquem com Deus.